Então, perguntas, comentários? Pode. É uma percepção minha. Eu achei bem harmônico, até muito interessante. Já começando com a gestão, a experiência de uma formação de gestores, com a sua participação em termos de formação até da própria, da transformação disso de uma forma organizada, de forma organizada, e a sua tarefa. Eu achei uma coisa assim interessante que as coisas casaram, né? Eu acho que essa organização foi feita pela professora Maximiliana, que leu o nosso trabalho, deu o trabalho de fazer essa leitura, né, e fazer essa organização. Na verdade, eu não sabia exatamente o que vocês iriam falar. Foi a falar. complexidade que está atuando aí de novo, porque realmente assim... eu não sabia exatamente o que vocês iriam falar, né? A ordem de falas foi assim... Eu priorizei os convidados, e entre os convidados a Ana em primeiro lugar, né? E foi uma coincidência. E foi uma coincidência, né? Que foi uma feliz coincidência aí, né? Ainda bem que deu tudo certo. Assim. E é interessante como as coisas casam, porque quando tu falaste ali do pós-método, se a gente vê uma publicação sempre tem problemas de dizer o nome desse senhor aqui, Curamadivelo. Uma publicação dele que ele diz que onde ele classifica a aprendizagem baseada em tarefas, é ele que está dizendo, não sou eu, é ele que está dizendo como pós-método, né, numa publicação dele. Então, quando tu mencionasse ali do pós-método, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Curamadivelo. O que ele falou, né? Então é interessante, e essa metodologia de projetos também, que tem a sua ligação com a aprendizagem baseada em tarefas, que é um projeto, aí é uma nomenclatura, né? Mas que pode ser também classificada dessa forma. A classificação de pós-método, na verdade, fica muito ampla, né? Porque a gente vem tendo a classificação de métodos até um determinado momento e depois parece que existe assim uma grande abertura, né? Não existe mais uma rigidez de classificação, né? Ela fica uma abertura muito maior, porque o que as pessoas acabam fazendo é uma flexibilidade mesmo, né? É muito difícil uma pessoa seguir um método assim tão à risca, né? Então eu acho que o que a gente vai ver mesmo, né, é que as pessoas acabam adotando traços de um e de outro. Agora, o que ele chama atenção para o pós-método é quando você faz isso, mas você faz com consciência do que você está fazendo. Diferente do que as pessoas primeiro diziam, eu tenho um método eclético. O que significa, eu faço um pouquinho de cada coisa, mas não sei nada do que eu estou fazendo, né? Que aí é bem complicado, né? Eu gosto muito quando você trouxe na sua fala essa questão do pós-método. Achei extremamente, não tinha ouvido, conhecia já a sua abordagem, enfim. Mas quando você traz um elemento novo e fala em pós-método, eu falei brilhante, porque assim, pós-modernidade, pós-verdade, pós-método. Porque traz nas abordagens atuais, a gente pode dizer abordagens, porque, né, ideias, conceitos que se transformam em propostas de ação, práticas, enfim, abordagens, elas trazem um printing do imprevisto, né? E outra questão, né, tira os gessos, foge da linearidade das fórmulas prontas, dos modelos, dos passos, né, buscando sempre um resultado único, massificado. E o reconhecimento de que os resultados têm o seu valor em função da sua diversidade e do seu contexto. Acho extremamente interessante. E voltando nessa questão da complexidade do método e tal, né, um dos livros que eu até mostrei ali na minha apresentação, que é o da Larsen Freeman de 2008,
ela fala, e aqui elas falam que elas não acreditam, como tu falaste agora, num método complexo. Porque o próprio método, a palavra método fecha, né, como tu bem colocaste. Né, e elas acreditam mais numa abordagem complexa. Então aí a gente tem essa diferença entre de definição de método e abordagem. Né? Então a abordagem é talvez a maneira que a gente acredite, que é a minha crença de como as pessoas aprendem uma língua ou aprendem alguma outra coisa. Né? Então aí que está a abordagem. Então elas acreditam que a complexidade, ou a teoria da complexidade, ou o pensamento complexo, podem informar a abordagem, se tornar uma abordagem complexa, e não um método complexo, fechado, como tu estava falando também. Você ia perguntar? Eu ia. Eu fui conversando comigo mesma aí ao longo das exposições de vocês, e eu acho que eu fui inicialmente com a Ana falando sobre a autopoiese, que fez muito sentido quando o Juarez falou do tornar-se ao invés de ser, e aqui mais no finalzinho com o deck, né? Então essa questão aí de como as coisas vão se tornando e vão acontecendo ao longo das relações que a gente estabelece, tanto com o outro, quanto com o objeto de estudo, o objeto de ensino. E essa conversa minha interna, eu queria ver um pouco vocês aí, como vocês veem essas relações entre, pelo menos as que eu estabeleci aqui comigo na conversa interna comigo, como vocês veem aí a questão da autopoiese com o tornar-se ao invés de ser, o que o Juarez falou, culminando aí com o deck, que também traz muito desse vir a ser, né, desse não estar pronto e dessa dependência aí do que está acontecendo, do agora, levando em consideração o que já aconteceu, o que cada um traz aí, né? O que vocês acham um pouco disso? E como vocês estabelecem aí as relações? Eu acho assim, que as relações que tu fizesse, para mim, elas estão todas ligadas. Todas ligadas, e uma não depende da outra, ou nenhuma está ligada com a outra. Aí que está a coisa interessante da complexidade. Porque se eu estou falando eu acho que o maior exemplo é 3 pessoas prepararem apresentações em diferentes lugares do Brasil, 2 em São Paulo, eu lá no Rio Grande do Sul, e chegar aqui em São Paulo e falar a mesma coisa. Sim, é claro que nós estamos falando de uma teoria, da mesma teoria, as leituras nessa área, tudo bem e tal, mas está tudo ligado, tudo conectado ao poiese, com o ser, o tornar-se ao invés de ser, né? Como tu fala, a minha impressão é que a relação que tu fizesse, ela está correta e está tudo ligado, não nessa questão de botar as coisas separadas e sem ligar tudo, exatamente como tu fizesse. Bem, é interessantíssima sua pergunta, Cris. Vejo que nas nossas falas há um aspecto que trazemos nas nossas abordagens, que é a questão processual, os processos. Nós deixamos de ver, de privilegiar, como eu trouxe, né, na minha fala, as questões técnicas prontas, mecanicistas, e os resultados em si. Lógico que o resultado sempre faz parte, né, de algum processo, de algum olhar, mas ele não é o principal, não é o foco, porque quando se espera resultados, a ação ela se torna muito mecânica, ela deixa de enxergar o processo, as pessoas, as construções. Então nós acabamos trazendo um olhar da diversidade do processo, e com tudo isso trazemos todas as características do processo, né, que é peculiar, que é aleatório, ele né, não é previsível, enfim, todas as características. Então, essas características estão contidas nas nossas ações. Eu, na minha proposta, na proposta do Juarez, da Maximina, eu vou parar por aí, mas acho que é a questão do processo. Eu
Só complementando, né, o que vocês já disseram, eu acho que processo é a grande articulação das nossas falas, né? A formação de professores é o processo de tornar-se professor, né? A aprendizagem baseada em tarefas é o processo de se tornar mais apto a fazer alguma coisa, né? De concluir, concretizar alguma coisa. E o DEC abre espaço para você concretizar também alguma coisa. É o espaço de tornar-se algo, ou de você concretizar algo, né? É o espaço onde esse processo pode acontecer. Então, eu acho que é o grande caminho da construção, né? A complexidade eu vejo como um caminho de construção. É a construção de conhecimento, é a construção do cidadão, é a construção do si mesmo, né? É o si mesmo que você constrói em função do outro, em função do meio. Então, tudo é um processo. E eu acho que é esse o grande tema, né? A grande ligação das nossas três falas, né? Então, eu acho que é isso. É o caminho do tornar-se, é o caminho da aprendizagem e é o local dessa aprendizagem. Talvez seja mais por aí. Mais uma, porque nós vamos refletindo sobre a fala, né, dos colegas, e vai despertando assim alguns aspectos que estão contidos. Então, outro aspecto dentro do processo, assim, colocando uma lupa mais de perto, o que acontece nesse processo? É a superação do olhar da causa e efeito, né? Assim, nós não nos detemos na linearidade, mas começamos a ter um olhar sobre os processos e os movimentos recursivos, ou seja, tudo, né, essa circularidade da recursividade, ela começa a ser percebida como um movimento, mas que supera a própria circularidade, que a metáfora, acho que ideal seria assim, a própria espiralidade, a espiral, né, porque todas as ações vão retornando numa causa que já não é mais a mesma, que ela se transforma. Então, assim, a melhor metáfora seria a própria espiral, né? Então, assim, a espiral seria uma metáfora bem apropriada para as nossas três falas e as três colocações e abordagem. Eu só acho que a questão do processo é fundamental nas nossas três falas. O que eu acho que a gente quebrar essa barreira de olhar o processo ao invés do produto é difícil. Até porque a nossa vida, ela está no produto. Então, por exemplo, se olhando mais uma vez do ponto de vista de professor de inglês como língua estrangeira, se o cara quiser hoje em dia participar de uma seleção da bolsa da CAPES para fazer um doutorado sanduíche, no meu caso, né, eu tive que fazer o TOEFL, eu tive que mostrar um produto para eles, né? Então, essa questão toda do processo, a gente analisar o processo e não estar interessado no produto, na minha vida acadêmica demorou um pouco para entrar, né? Porque a gente está muito sempre voltado nessa questão do produto, né? Da nota, da nota num teste de proficiência, se vai ser A, se vai ser B, se vai ser C, né? Então, quebrar essa barreira do não olhar o produto, olhar o processo, não é fácil, não é fácil. Eu trabalho desde criança até adulto. Eu trabalho mais com criança em escolas de educação infantil. E existe essa coisa muito forte do produto dentro da escola de educação básica, principalmente por causa dos materiais didáticos. E agora tem várias empresas vendendo, isso eu acho esquisito,
vendendo o movimento maker. Então eles dão coisas prontas para os professores seguirem, para as crianças aprenderem a fazer. E dentro desses produtos mesmo, que são robozinhos, são trequinhos de montar, você vê muito mais a questão para a criança fazer e fazer, e olhar o processo que está sendo feito, com esse processo, linkar com os conteúdos, com os saberes que devem ser construídos. Então, virou algo mecânico. Eu fiquei impressionada com até isso, há tantos anos estudando para que seja feito algo profundo, fica mecânico na escola. E daí a professora fala, vamos lá, 20 minutos, vamos fazer, isso tá bom. Como é seu nome? É Luciana. Luciana. Posso intervir? Luciana, mas você tocou num aspecto verdadeiro. A nossa realidade, apesar de assim, estarmos enfatizando tanto o processo, né, valorizando, mas o que é a nossa realidade? Nós somos o tempo todo medidos por resultados, né? Vai para o vestibular, é o resultado. A proposta avaliativa de uma escola, digamos assim, inovadora, né, transgressora, ela pode prever a questão da formação, do processo e tudo mais. Mas como é que ela acaba avaliando, né, no final, o que vale, o que conta? É o sistema avaliativo por notas, que não é derrubado, fica lá. Então, assim, o tempo todo somos sempre medidos por resultados, por estereótipos, por modelos, né? Enfim, o tempo todo é isso. E é realmente, como o Juarez disse, é muito difícil se debruçar sobre o processo e manter, e assim, ser coerente, né, na sua ação, no seu trabalho, porque a questão do produto final, ela é concorrente com tudo isso, né? Então, você tem que comprovar que a criança aprendeu, comprovar que ela não aprendeu. Como é que você vai comprovar uma coisa dessa? exatamente. Exatamente. E às vezes, por mais que haja uma avaliação qualitativa, processual, chega um momento que você tem que ter patamares, né? E às vezes pré-requisitos para uma coisa e para outra. É realmente complicado, assim, manter essa postura, eu diria assim, que é manter uma postura de educador, assim, porque isso tem que estar ao largo, né, assim, da sua ação, como é que isso... E enfrentar esses paradoxos que estão presentes o tempo todo. Acho que essa é uma das grandes contradições com as quais a gente tem que conviver, né? Isso acontece em todos os níveis, né? Se nós formos olhar a nossa vida, todo final de semestre ou todo final de ano, a gente tem que entregar a nossa produção, certo? Para ir para o Lattes. E o que vale é quantidade. Quanto você publicou, quanto você apresentou, qual é a avaliação de onde você publicou, né? Então, por exemplo, ninguém vai olhar qual é o valor do artigo que você publicou. Por exemplo, você publicou um artigo, mas você publicou um artigo absolutamente inovador, né? O que vale é aquela outra pessoa que publicou o mesmo artigo, ou basicamente o mesmo artigo, com 5 nomes diferentes, em 5 revistas diferentes, que a gente sabe que isso existe também, né? Então, o 5 é mais que 1. E infelizmente, é o número que vale, né? Então, é uma contradição muito séria, né? Teve uma época na história da ciência que os cientistas demoravam 15, 19 anos para um artigo. E esse artigo mudava a história da humanidade. Hoje, quando eu vejo a proliferação de artigos, quando será que vai aparecer um que vai mudar a nossa história, né? E se aparecer, a gente não vai achar. Eu me lembro de um ano em que nós tivemos uma reunião no meu programa, no programa que eu pertenço, e a coordenadora na época fez um quadro nominal com as publicações de todas as pessoas. E aí uma das pessoas, é óbvio que eu não vou falar quem,
uma das pessoas havia publicado 10 artigos em revistas naquele ano. 6 capítulos de livro e 2 livros. A minha surpresa foi, puxa, essa pessoa tem muito a dizer, porque eu não teria tanta coisa inédita a dizer para tanta publicação, né? Mas o que conta é o número. E aí, só para contribuir com o teu problema, Luciana, eu acho que é muito mais fácil a gente focar no produto do que focar no processo. Então, para a questão da tua escola, para os pais, para o coordenador, para o dono da escola, é muito mais fácil analisar um produto do que analisar o processo. Então, nós estamos pela facilidade de fazer as coisas. Só que eu acho que a gente está dentro de um lugar que promove as mudanças. Então, as universidades são os lugares onde a gente tenta promover as mudanças. Então, essa questão de analisar o processo ao invés de produto, ela é difícil da gente adaptar às nossas vidas? É difícil. Mas talvez um dia a gente consiga, né? Vamos ser um pouco mais esperançosos, né? A possibilidade de adaptar, eu acho que as escolas que eu trabalho, as duas que eu trabalho, estão fazendo isso. Mas o que me assustou não foi nem na escola. Na escola, os diretores, quando a gente está numa formação que já vai fazer um ano a nossa formação com os professores, e com a diretoria dentro da sala, eles mesmos perceberam que tinha alguma coisa errada com essas empresas. O que me assustou foi a venda de produtos. Essa venda de produtos pedagógicos prontos, enlatados, inclusive enlatando o movimento maker, que é por si só um movimento que não deveria ser enlatado. É isso que você vê no nível que a gente chega quando fala de dinheiro, o pessoal enlouquece, realmente. Vendem produtos. Como é que você vende um projeto? O tinha que ser uma coisa que vem da criança. Está vendido, coloca a coisa. Fala, Cris. Não sei se os professores pensam que o papel da complexidade, aí trazer um pouco a discussão da cultura digital, essa questão do artefato, né, a gente já trabalha com educação à distância, a gente sabe que hoje o material didático ele é um grande lote, um grande produto, né, a ser colocado aí, inclusive com um discurso de substituição, né, do fator humano, das relações. Para vocês acreditam que a complexidade não seria, então, uma epistemologia que chama a atenção das relações humanas, da importância do conferir aquilo que é humano maior relevância no processo? Porque do jeito que a gente estuda os movimentos, né, econômicos, sociais, a gente sabe, por exemplo, que como essa academista hoje, talvez daqui 10 anos não esteja mais, né? A gente sabe que a maneira de produção de conhecimento vai mudar bastante. Então, será que a complexidade não vem nos chamar aí, um chamado para olhar mais para as questões das relações humanas, e aí trazendo a nossa realidade da educação, né? Será que não seria um chamado para olhar de fato para as relações humanas, não tanto para os artefatos, né? E aí no caso da cultura digital, a questão do didatismo exacerbado, né? Do uso das tecnologias, né? E aí os discursos de metodologias ativas, enfim. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião do senhor, assim. Bom, excelente pergunta. A complexidade, né? A contribuição, ela dá esse pensamento complexo, esse olhar complexo para uma realidade e como ela pode intervir e transformar nessa realidade. Bom, para começar, eu vou relembrar um pouco o fazer meu como supervisora de ensino, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, é isso mesmo. E eu lembro que eu sempre tive uma postura do pensar, do refletir. Sempre gostei. Apesar de não ser grande estudiosa de filosofia na época, mas assim, gostava muito, me atraía muito o pensar, né? Constatar que pessoas pensam diferente e muitos filósofos, pensadores, que contribuição eles tinham, né? Traziam olhares diferentes. E a minha postura frente ao meu fazer junto aos colegas era do pensar. E, bom, assim, para resumir,
E eu sempre fui taxada como a pessoa que gostava só de pensar, então eu atrapalhava. Pensar, entendeu? Gastar tempo, é chato. Faz as outras pessoas terem que pensar também, é muito chato, é mais fácil fazer, saber como fazer, uma coisa bem funcional, bem mecanicista. Outra postura que me incomodava. Por isso que eu me vi no pensamento complexo. Eu enxerguei, consegui, né? Eu aderi, né? Foi uma coisa tranquila. Outra coisa que me incomodava muito também era o fazer do supervisor muito controlador. Eu odiava controlar. Eu nunca gostei de ser controlada e sempre detestei controlar alguém, né, para alguma coisa. Apesar de ter um aspecto de personalidade assim meio, eu diria assim, não mandão, mas mais líder, no sentido assim de decidir algumas coisas. Mas assim, nunca gostei desse aspecto assim da supervisão, de mandar. Eu gostava muito mais do aspecto da parceria, do fazer junto, ensinar a fazer e tudo mais. Bom, em resposta à sua pergunta, eu acho que o pensamento complexo traria uma mudança de postura das pessoas, né? Agora, veja bem, né, Cris, nós vivemos num mundo onde o tecnicismo, o mecanicista, o funcionalista está muito em voga, né? Porque as pessoas querem inovar, aderir, melhorar, consumir o novo e tudo mais, de uma maneira aleatória, às vezes sem saber muito bem o que está consumindo. Então, eu acho que modificar a postura das pessoas, no sentido de enxergar na realidade a própria complexidade da realidade é mais difícil. Por quê? As pessoas estão mais ligadas nos produtos, estão menos ligadas nas relações. O que traz o pensamento complexo? O que é a complexidade? Complexidade, como ele bem disse, não é o complicado. Porque o complicado, às vezes, pode ser complexo. Mas o complicado diz o quê? Diz assim, a incapacidade das pessoas de enxergarem uma solução ou verem e enxergar aquela realidade. O pensamento complexo vai trazer um ferramental diferenciado, enxergar a realidade na questão das relações, né? Tanto que o pensamento complexo, de uma forma bem rápida para se explicar, conceituar, justificar, é o pensamento, é o olhar de quem vai ver as relações. Então, enxergar as relações, como os fatos, os fenômenos, os nódulos estão relacionados, que relações eles têm. Então, uma realidade torna-se muito mais complexa quanto maior são essas relações que estão na realidade. E que as pessoas não dão conta disso. Estudo nenhum dá conta disso, disciplina nenhum sozinho dá conta disso. Tem que se lançar a mão de outras disciplinas, tem que se lançar a mão da da inter e da transdisciplinaridade para entender os fenômenos, os fatos do mundo. Então, a humanidade, acho que tem vivenciado ao longo das últimas décadas, algumas situações que ela está começando a sacar e desconfiar. Por exemplo, a questão ecológica, que está trazendo, né, assim, a compreensão e entendimento disso tudo. Mas falta muito, o caminho acho que é longo. Vou deixar para a Maximiliane e o Juarez. Olha, quando você fez a sua pergunta, eu fiquei pensando como seria se a complexidade, se o pensamento complexo dominasse a oferta de cursos à distância, né? Eu acho que aí nós acabaríamos com os cursos à distância que são direcionados a massas de pessoas, né? Esses cursos que atingem 10 mil pessoas, 18 mil pessoas, como a gente tem visto aqui, especialmente na Secretaria de Educação, né? Esses cursos que são direcionados a formar, entre aspas, uma quantidade imensa de pessoas, que a gente, obviamente aí o foco é no produto, quer dizer, nem sei se é no produto, né? Mas, enfim, numa previsão de produto, né? Eu acho que se nós tivéssemos o pensamento complexo direcionando a oferta de cursos à distância, a gente teria um predomínio dos artefatos que priorizassem interação e comunicação.
Então, aí eu acho que a gente teria uma educação à distância, de fato, né? E nós não teríamos a educação à distância entendida como uma educação à distância de segunda mão, como um ensino de segunda linha, como uma coisa vaga, que vai lá e faz e pronto, né? Então, eu acho que aí valeria muito a pena, porque a gente sabe o quanto dá trabalho fazer, né? Pensar e desenhar um bom curso à distância, o quanto dá trabalho gerenciar e implementar um curso à distância e o quanto dá trabalho realmente manter um curso à distância. Eu me lembro de conversar com o Michael Moore, que é um dos grandes, né, uma das grandes autoridades de cursos à distância, em que ele dizia que a grande luta dele na universidade era convencer a direção da universidade que para dar curso à distância para 15 pessoas não fazia sentido. E ele dizia, mas curso à distância para mais de 15 pessoas não faz sentido, né? Porque eu quero dar um curso à distância em que eu quero interagir com todas as pessoas. E a universidade dizia, mas a relação custo-benefício não faz sentido. Eu manter todo este aparato para 15 pessoas, então eu dou um curso na sala de aula. É muito mais barato, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Se for para dar um curso à distância, eu acho que ele tem que ser um curso que priorize a interação, que priorize esse contato entre as pessoas, né? Que as pessoas se conheçam e que tenha possibilidade desse desenvolvimento, de construção compartilhada de conhecimento. Senão fica muito complicado, senão eu ainda acho que para a nossa realidade talvez os cursos semipresenciais sejam mais adequados. Eu ainda não tinha tido a experiência com os famosos MOOCs, que eu sempre tenho que pensar, porque eu penso que é sempre MOOC, não sei porquê, mas é MOOC, né, que eles dizem, né? E agora eu acabei com a Universidade de Iowa, que é onde tem a Carol Chappell, que é uma referência na nossa área no ensino da língua inglesa mediada pelas tecnologias, né? E realmente ali nós temos centenas de pessoas fazendo aquele curso. E realmente a questão que nesse caso, que é só sobre tecnologias na educação, que ela está falando ali, realmente tem, até dá, né? Porque são palestras, como se estivesse lá na universidade assistindo uma palestra. Mas tem um artigo que foi publicado agora pelo nosso grupo de pesquisa, pelo professor Lefa e pelo Marcos, lá de Santa Maria, onde eles falam sobre esses MOOCs para ensino de línguas, né? Para ser bem sincero, eu ainda não li, porque saiu semana passada, tá? Foi publicado semana passada, mas falando um pouco sobre esses MOOCs. E eu acho que essa questão que tu falaste, voltando à tua pergunta, que eu também fiquei pensando como responder, e a Ana falou da transdisciplinariedade, da complexidade que anda por tudo, né? Porque a gente, depois que a gente é mordido por esse bichinho, qualquer coisa que a gente está lendo, a gente está vendo complexidade naquilo ali, né? Então, eu estava lendo um outro livro chamado Organizações Exponenciais, não sei se vocês já leram ou já viram esse aí, até o autor desse livro deu uma palestra aqui em São Paulo, em outubro do ano passado, é um outro desses cabeção lá do Vale do Silício, né? Aonde eles falam dessas organizações que tu está lendo o livro e é da área de negócios, né? E tu está vendo a complexidade ali. Então, por isso que essa transdisciplinariedade, a complexidade está por tudo. Mas aí vem o nosso choque na realidade, né? Então, aí eu pego assim o meu exemplo. Eu trabalho no Instituto Federal, que é as antigas escolas técnicas. Eu também trabalho, sou Federal de São Paulo. Então tá. Há várias pessoas então, eu não preciso aqui te do falar Instituto nada, Federal. né? Então, não preciso te falar nada, né? Então, tu sabe bem do que eu estou falando. A gente acaba falando, é o nosso choque de realidade. A gente volta para a nossa sala de aula com um pensamento mais, com um pensamento complexo e a gente não consegue colocar em prática, infelizmente. Aí a gente tem que fazer algumas outras coisas, como projetos de extensão e tal, para botar isso em prática. Então,
Infelizmente, nós ainda temos esse choque de realidade e vocês do Instituto Federal entendem muito bem disso, até porque os institutos federais no Brasil, eles estão, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, mas o nosso lá nós temos um mestrado, nós temos especialização, temos um mestrado, agora eles estão pensando num doutorado, mas essa questão da pesquisa, ela nem está na nossa carga horária, né? Então a gente não tem, como é na universidade, que tem o tripé da ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que fazer ensino, né? Só. Tá? Se a gente quiser fazer alguma outra coisa, a gente tem que fazer por fora. Né? Então, que é o caso, pelo menos do meu instituto é assim. Né? E é um dos institutos um pouquinho mais envolvidos no Rio Grande do Sul, né? com mestrado e doutorado. Então, essa questão de ser transdisciplinar, que eu acho que é uma questão interessante da complexidade que dá para a gente usar em tudo que é lugar, inclusive na área das humanas, como tu bem falaste. Mas acho que não vai dar para deixar as outras de fora também. Pois não? Seu nome? Celeste. Celeste. Então, eu tenho uma pergunta, mas na verdade eu quero uma dica de vida. Assim, eu me identifico muito com o jeito de ser que a professora Ana escreveu sobre ela, mas eu tô bem no comecinho da minha trajetória. E eu me deparo com pessoas que elas estão inseridas nesse mundo complexo, mas elas não enxergam o processo, elas enxergam apenas o produto e elas não enxergam a complexidade das coisas, apesar de lidarem com essa complexidade o tempo todo. E a minha pergunta é como que eu posso disseminar esse pensamento? É uma pergunta complexa. É bem complexa mesmo. Assim, eu já fui tomando. Pode falar. Desculpem. Eu já fui tomando aqui, porque pensei o seguinte, eu vou tentar responder, trabalhar um pouquinho sua ideia com uma pergunta para você, né? Você acha que você pode ensinar as pessoas a serem complexas? Como você pode ensinar, assim, teoricamente? Eu acho que as pessoas já são complexas. Eu posso ensinar elas a lidar com essa complexidade. Exatamente. Essas pessoas já têm em si a complexidade, porque elas são lineares e sistêmicas em aspectos assim. Mas, assim, cognitivamente, elas acabam plasmando, né, a visão que tem do mundo de uma forma mais linear do que complexa. Ou seja, acabam mostrando para você que elas são fragmentadas, reducionistas, né? Se pautam assim, às vezes em detalhes e deixam o nível todo, né? Não enxergam na parte, a parte está impregnada desse todo e tudo mais. Mas assim, eu diria para você, eu já pensei muito nisso também e acabei tendo respostas sem fazer perguntas para os meus alunos e para as pessoas com as quais convivo. Elas acabaram me dando pistas de como eu posso ser, pensar complexamente e ajudar as pessoas a pensarem também. A minha postura, a forma de ser. Você é uma fonte de referência e as pessoas acabam lendo a sua própria ação e enxergando em você uma maneira diferente de ver a sua realidade e ver o mundo. A forma como você se comporte, a forma como você age. Isso transpira. A nossa ação acaba transpirando. As pessoas, às vezes, podem não dizer nada, né, de como elas são, para quem elas torcem, o que fazem, mas na postura, por exemplo, na ação, uma ação de julgamento, né? As pessoas, na ação de julgar o outro, então você mostra tudinho que você é. Você acaba mostrando. Então, assim, é a sua própria postura. E refletir muito, eu acho que você tem que continuar refletindo muito sobre tudo isso, porque você vai acabar construindo, você acabou fazendo uma ação autopoética, você constrói a sua própria realidade e a sua própria forma de ser. Faz sentido isso para você? Faz. Que assim, quando você se coloca, de qualquer forma, você sempre se coloca, né? Eu me colocando, eu acabo recebendo muito mais críticas. Por mais que as pessoas enxerguem um exemplo, elas não precisam nem definir bom ou ruim. Elas primeiro apontam o diferente como ruim. Sem que seja uma acusação de julgamento, mas como uma forma de ver, que já está intrínseco nelas. Eu queria quebrar isso.
As pessoas, fala de novo, as pessoas já enxergam o ruim, né? Já o negativo naquilo tudo. Não consegue ver o outro lado da moeda, da maçã, não gira ela. Você já notou... A pessoa pensa, você está perdendo tempo fazendo isso. Você já notou que as pessoas também, nós também, né? Assim, não fico na exceção. Nós, seres humanos, somos muito defensivos. Primeiro nós defendemos a nossa ideia. E depois, com um pouco de boa vontade, a gente começa a pensar na ideia do outro. Com boa vontade. Se não tiver boa vontade, vai para a briga e para a luta e para a intolerância. E acontece o que acontece no mundo de hoje, que as pessoas estão em guerra porque pensam em deuses diferentes. Vou passar. Olha, eu não sei se vai te ajudar, mas enfim, eu me lembro que há um tempo atrás, vários alunos me pediam assim uma dica de leitura para começar a entender a complexidade. E eu sempre recomendava, leia o Introdução ao Pensamento Complexo, de Morin. Mais recentemente, eu não indico esse livro, mas eu indico um livro mais recente de Morin, que se chama Ensinar a Viver. Ensinar a Viver? Ensinar a Viver. Ensinar a Viver. Ensinar a Viver é um livro pequenininho, é um livro, assim, escrito de uma forma muito simples, e ele faz uma revisão, ele destrincha o pensamento complexo e a complexidade, sem ser um livro de autoajuda. Não é livro de autoajuda, mas é um livro que apresenta a complexidade. E eu acho que talvez valha a pena indicar essa leitura para essas pessoas. Então, as pessoas vão entender que o jeito que você é, ou o diferente que você é, não é um diferente porque você esteja no lado ruim do mundo, mas é um diferente porque muitas pessoas pensam do jeito que você pensa. E, de repente, vale a pena, às vezes as pessoas precisam de alguma coisa escrita para ver que você pensa como algumas pessoas que já escreveram, que publicaram um livro, que não é um brasileiro que escreveu, é uma pessoa, é um francês que escreveu. Às vezes as pessoas precisam de referências desse tipo para acreditar, para valorizar um pensamento. E eu acho que esse é bem um livro que é acessível a qualquer pessoa ler, e eu acho que pode valorizar um pouquinho a forma como você pensa e fazer com que as outras pessoas com as quais você convive valorizem e entendam um pouquinho melhor esse pensamento. Talvez depois o Introdução ao Pensamento Complexo, os 2 livros são do Edgar Morin, acho que podem ajudar também. Mas acho que para começar, o Aprender a Viver é um livro bem interessante. Ensinar a Viver. Ensinar a Viver, desculpa. Ensinar a Viver. Olha, já fui tomando. Imagina. Eu tenho um exemplo, eu lembrei agora, imediatamente, porque eu tenho uma pessoa aqui presente que é minha orientanda de doutorado, a Arlete. Ela está ali no cantinho. E assim, ela me deu uma devolutiva. Quando eu fazia orientação a ela, e ela acabou escrevendo isso no relatório lá na construção da tese dela, ela fala como com a minha postura, eu queria falar um pouco da postura, a minha postura que a levou, né, a redefinir e a rever o processo dela. Não sei se você quer falar agora ou quer falar de tarde, Alete. Responde agora? Então fala. Você quer falar à tarde? Então se você vai estar de tarde aqui, vai, né? Você aguenta até a tarde para ela contar como é que foi isso? Porque foi uma questão de postura, a minha postura. E quando ela me deu essa devolutiva, escrevendo o relatório, dizendo que a professora havia feito XYZ, e que ela foi se encontrar no verdadeiro caminho, e assim, foi uma devolutiva também que me fez assim, então assim, a forma como eu vi o processo dela, consegui enxergar, abrir e me conter, antes de dizer assim, vá por aqui, vai por ali, vai por ali, foi assim, foi deixar ela fazer essa construção. E o que acontece, né? Como é teu nome mesmo? Celeste. Você falou, escrevi aqui no olho. Celeste, é isso mesmo.
Essas devolutivas vão te ajudando a você a agir. E você vai encontrar, então, uma forma de agir e intervir nessa realidade. Existem pessoas que são tão duras, tão difíceis, assim, estão tão equivocadas, que você está longe de fazer alguma coisa, mas se você conseguir fazer uma intervenção significativa, não dizer para ela mudar ela não vai conseguir enxergar a mudança. Você diz, não seja A, mas seja B, C. Ela não vai, não adianta dizer para ela como fazer, mas assim, você intervir significativamente para que ela reflita a própria postura dela. E assim, às vezes você vai ter mesmo assim que se expor, como você falou, você acaba se expondo, né? E você com isso recebe crítica. Mas isso assim escorre na chuva, não tem problema. Não, e só para adicionar, eu acho que as dicas dos 2 livros do Mohan são excelentes. Tá? Até porque são livros curtos. Então, se a pessoa já não gosta muito de ler, já é um livrinho curto, então aí fica bom também. São 2 livros muito bons. Mas aí tu tem que também levar em consideração que tu está trabalhando com um pensamento complexo e é processo e não produto. O processo leva tempo. Então não é de uma hora para outra que tu vai modificar ou tentar modificar a cabeça das pessoas que tu tá com as quais tu convives. Agora, a questão aquela da postura que tu falaste também, né, Ana, que tu vais ter perante os teus colegas é importante, porque não dá para a gente dizer uma coisa e fazer outra. Infelizmente, há lugares que a gente tem que fazer isso. A gente tem que acabar dizendo uma coisa na academia e acabar fazendo outra coisa quando a gente está trabalhando, né? Porque não tem saída. Agora, exatamente, né? Até porque as condições são diferentes. Mas essa postura é um processo, leva tempo. Até mesmo para que a gente entenda o pensamento complexo. Então a gente começa a ler e vai ter aquele momento que vai ser aquela leitura que vai dar um clique e vai dizer, isso aqui está interessante. Então tem que ter, eu acho que a minha dica, além dos livros, eu acho que é paciência, né? Desculpa, eu não te ajudei muito, né? Mas tudo bem. Mas é paciência, sim, é tolerância, né, Juarez? É tolerância, tolerar a ideia do outro. Isso faz parte também de uma postura complexa. Agora eu vou dizer o seguinte, eu não sou perfeita, não sou linear em muitas coisas. Eu também. E outra coisa também é que a gente precisa aprender a conviver com a diversidade, né? Porque a gente vai encontrar sempre aquele que diz que o pensamento da gente é maluco, que isso é absolutamente inadmissível, que a gente vive uma utopia, que essas coisas não são, sei lá, alucinações. Isso vai existir e a gente não vai convencer todo mundo, porque é uma forma de ver a vida, não é uma doutrina, né? Então, ou a pessoa vê o mundo dessa forma ou não vê. E eu também tenho que respeitar o direito que o outro tem de não ver assim e de não se reconhecer dessa forma, né? A gente pode tentar, mas se não conseguir, coitado, né? Deixa. Complementando o que a Maximina deu como referência, né, de leitura, Mohan tem muita coisa espetacular, mas tem um outro que é bem mais taludo, né, volumoso, que é A Via. É outro também muito interessante, porque ele vai assim abordando muitos aspectos, a saúde, a educação, a economia e assim vai por diante. E é interessante você ler, porque você começa a enxergar ali o que é a visão da complexidade, porque para mim também me falta essa, né? Às vezes assim, pensar num problema e pensar assim, como é que eu vou fazer uma abordagem mais complexa, porque os elementos que eu tenho são muito poucos. E eu tenho mais uma visão linear, às vezes, por falta de conhecimento, por ignorar. Eu acho que também uma outra sugestão poderia ser o livro dele, que aliás, não foi escrito por ele, mas é uma coletânea de entrevistas que ele deu para uma jornalista francesa, que eu não me lembro o nome dela, mas o livro se chama Meu Caminho. E um dos capítulos ele conta como ele
se rendeu, se a gente pode usar esse termo, ele se rendeu à complexidade, como ele descobriu a complexidade. Então, talvez, tem também Meus Filósofos, que é um outro livro, mas O Meu Caminho é um livro muito interessante, porque, no fim, juntando todos os capítulos, você tem a biografia do Mohan. Mas é um livro muito interessante, porque ele é teórico sem ser teórico. Então, é como se você estivesse lendo a biografia dele, e ele conta como ele começou a ver a complexidade, como ele descobriu, como é que ele foi juntando, porque o mérito do Mohan, foi ele que inventou a complexidade, como ele diz, mas ele começou a juntar os fios e publicou, né? Então, por isso que se atribui a ele a complexidade, mas ele diz que não é dele. Então, é interessante ler também, né? Porque há muitas pessoas que dizem, mas o Mohan, ele só copiou dos outros. Não é cópia, não é isso. Ele foi juntando os autores e foi mostrando, olha, a complexidade existe, na verdade, desde o século XIII, que ele fala. Então, o mérito dele foi trazer esses autores e foi mostrando, olha, aqui já aparecem traços de complexidade, aqui a gente já tem complexidade. Então, ele foi sendo citado porque ele fez todo esse trabalho de compilação, certo? Então, nesse livro, eu acho que tem um capítulo que é bem interessante, porque é quando ele apresenta como ele tomou conhecimento e como ele começou a lidar com isso e a trazer, a juntar os estudos todos. Pode ser outra referência. Tá? Então, você me estimulou a falar um pouquinho mais, provocou. Porque, só retomando, acho que vocês sabem, mas assim, o Mohan, ele era um marxista, né? E ele foi elaborando, inclusive, assim, alguns teóricos críticos, né, criticam, fazem críticas a ele no sentido, assim, de que ele nega as origens, mas não é. Ele, né, o que ele fez? Ele criou algo, né, a partir dos princípios dele. Então, um dos, né, é o princípio dialógico, vocês acho que conhecem, né, das polaridades que não são excludentes, mas que se complementam, mas na realidade linear, tudo se, né, se é feminino não é masculino, se é dia não é noite, se é abstrato não é concreto, enfim. E deixo de enxergar que essas polaridades, não, na verdade, não são inimigas, mas elas se complementam, né, e uma faz o movimento de emergir a outra. Então, eu queria dizer o seguinte, que o que ele fez, né? Quando ele trabalha o princípio dialógico, ele fala de Hegel, da dialética de Hegel, e ele diz que o que é a dialética de Hegel? Tem a tese e a antítese, e normalmente se pretende sempre chegar a uma síntese, que é trabalhar as duas no seguinte de construir uma síntese. E o princípio dialógico, vocês sabem, mas eu vou retomar aqui, é o que? É pensar na tese e na antítese e deixar em suspenso o movimento de embate, de oposição, de complementaridade, né, na sua dose devida. E assim, deixar em suspenso essa síntese que nunca, ela está sempre vir a ser, ou seja, ela está em movimento, porque a realidade complexa enxerga sempre tudo em movimento, né, e nunca o fechamento. Lógico que na nossa ação, eu até falo isso no construto lá de gestão que eu coloco, que em determinados momentos você tem que ser bem dialético. Pá! Você tem que chegar a uma síntese em função assim, de que não dá para ficar eternamente em cima do muro. Mas assim, em determinados momentos, em determinada visão, a sua postura deve assim, contemplar esse inacabado. É isso, é só dando assim uma aulinha, né? Legal. Quer fazer uma pergunta? Pois não. Seu nome? Elda. Eu queria saber como que o pensamento complexo enxerga a abordagem Presentation Practice Production. Eu acho um pouco amarrada, linear. Gostei muito do termo camisa de força. Então eu me sinto na camisa de força, porque é tudo muito proposital na production. Eu sinto isso. Então eu gostaria de saber como é que a complexidade
critica ou não essa abordagem. E eu também queria perguntar exatamente como seria a iteração, como seria essa nova forma de fazer um drilling. Não conseguiu ouvir? Pode, se vontade. A outra... Ela não te ouviu, tá. me ajuda. Primeiro, ela queria saber sobre... A primeira pergunta... Eu vou por ordem, tá? A primeira pergunta é sobre como a complexidade vê a abordagem de ensino mais tradicional, vamos dizer assim, de ensino de línguas, que é a apresentação prática produção, né? Onde se apresenta um item gramatical, geralmente o funcional, né? No início, através de várias técnicas de apresentação, né? Daquele item gramatical. Depois se faz uma prática, né? Daquele item gramatical, que pode ser uma prática escrita, pode ser uma prática oral. E geralmente no final tem essa produção onde se prevê que o aluno vai produzir aquilo que foi apresentado lá no início. Então, muito usado para pontos gramaticais, como se vai ensinar o presente simples, o passado e tal, essas coisas assim, né? Na verdade, assim, ó, em nenhum momento eu li coisas a respeito que vão direto com essa abordagem de ensino, né? Mas usando já o que eu falei aqui anteriormente, que as autoras que eu mencionei, a Larsen Freeman e a Cameron, que não acreditam no método complexo, né? E sim numa abordagem complexa, e a abordagem é informada a partir informa a sala de aula a partir daquela maneira que tu acreditas que tu aprendes, né? Então aí eu acho que fica uma coisa muito pessoal. Tu acha que tu aprende assim? Sim. Mas ao mesmo tempo você chegou e falou sobre o cutting edge, que você pega o livro e faz ao contrário. Às vezes dá vontade de fazer isso. Eu faço ao contrário. Até porque eu não me lembro o nome, me faltou o nome do autor agora, do Cutting Edge. Quando eles lançaram o primeiro Cutting Edge, que foi o Cutting Edge Elementary, alguma coisa assim, eu fiz a pilotagem desse material, tá? Antes de ser publicado lá, porque eu acho que é 98, eu acho que é esse livro. A gente vai dando as datas e a coisa vai ficando feia, tá? Eu fiz a pilotagem, Peter Moore, tá? Peter Moore. Eu encontrei o Peter Moore num congresso na Inglaterra e ele me convidou para fazer a pilotagem desse material, tá? E aonde, na pilotagem do material, se foi dada a dica para ele para que fizesse o contrário, e não do jeito que está. Só que o que aconteceu é que uma coisa é o que ele pensa, e ele pensa assim também, porque já conversamos sobre esse assunto, ele até gostaria de fazer ao contrário, mas uma coisa é o que a editora pensa e uma coisa é o que vende, voltando ao comércio. Então, o que vende é sempre mais fácil. Então, o que é mais fácil? Apresentar a língua primeiro, para depois praticar a língua e fazer a tarefa lá no final. Isso é o que vende. No momento que tu começa voltando então àquele livro que era usado aqui na cultura inglesa, que é o Colin Scofield, que depois nós usamos lá no Sul também, com a Jane Willis e com o Dave Willis, o problema desses livros é que eles eram muito difíceis de ser usados, mas muito difíceis de ser usados. Então, além do professor ser obrigado a ter um nível linguístico muito alto, ele é um livro complicado. Então, ele ficou no mercado, sei lá, 5, 6 anos e já tiraram do mercado, né? Então, quando chegou o livro do Peter Moore em 98, se eu não me engano, o Colin Scofield já tinha saído do mercado há horas, né? Então, eu acho que aí depende do que tu acredita, né? Por exemplo, eu não acredito num livro que vá com essa apresentação prática e produção para ensinar inglês geral. Eu acredito em alguns momentos. Por exemplo, se eu estou lá no final da tarefa e eu acho que o cara fez muitos erros durante a tarefa com o presente simples, aí sim, eu acho que aí dá para usar alguma coisa disso. Mas se não, se está tudo bem, está tudo bem. Então, eu acho que a complexidade, ela informa a abordagem, né? E a abordagem é como tu achas que tu aprende. Então, a gente tem... É difícil dizer que ninguém aprendeu inglês com apresentação prática e produção. Eu aprendi assim. Eu, quando estudei, era assim, né? Então, é difícil a gente classificar
desse jeito. Agora, que tu, na apresentação em prática produção, tu não vê muitos elementos da complexidade? Não vê muitos, não vê muitos, mas... E olhe lá, porque geralmente na produção é controlada e geralmente, já mostrado por pesquisa, que o aluno acaba produzindo aquela mesma coisa que ele praticou e a mesma coisa que foi apresentada. Então aí não é uma produção livre, como eles dizem. E a segunda pergunta para as gurias aí do fundo, que não gurias, é bem gaúcho, né? Agora saiu o gauchês, desculpa, estava evitando. Tá? Para as meninas aí do fundo. É sobre a interação e sobre repetição. A questão da interação, ela casa muito com a aprendizagem baseada em tarefas, na minha visão, porque a definição que se dá para isso é que tu repete, mas não da mesma forma. Então, por exemplo, se tu fores fazer uma tarefa, tu nunca vais fazer a tarefa 2 vezes do mesmo jeito. Então, isso é iteração. A repetição é se tu tem uma frase, tu vai repetir aquela frase 500 mil vezes do mesmo jeito. Mas a tarefa, não. Então, por exemplo, se tu tiveres uma tarefa que seja, sei lá, falar sobre as tuas ambições, sobre os teus sonhos, ou as coisas que tu conquistou na vida, né? Será que se tu falar, repetires essa tarefa, tu vai usar as mesmas palavras que tu usaste quando tu estava falando da primeira vez? Repete o tema. Tu repete o tema, mas não a língua. Então isso que é a interação que se usa, né? Porque realmente nessa abordagem ensino que tu estava falando da apresentação à prática e produção, há a repetição. Então não a repetição de frases, né? Assim, de uma atrás da outra, tá? Mas na tarefa, se tu fores repetir a tarefa em si, ela não repete porque tu está fazendo a iteração. E isso está muito em debate, porque tem até livros e artigos sobre isso, sobre repetição de tarefa. Eles estão reformulando essa palavra repetição para iteração também, porque se acredita que não é da mesma forma. Tu nunca vai conseguir repetir a mesma coisa que tu fizeste antes. Não sei se queres adicionar alguma coisa. Eu queria falar alguma coisa assim, em relação à sua primeira pergunta, né? Eu acho que tem um aspecto importante da complexidade que a gente deve levar em conta, que é a ecologia, né? Ou, quando a gente vai para o ensino de línguas, a contextualização. Eu acho que contextualização é uma palavra muito restrita, né? Que ela leva aquele entorno muito mais imediato, e a ecologia leva a uma ideia muito mais ampla, né? E quando a gente fala em ensino de línguas, eu acho muito importante que se contextualize determinadas situações, né? E que o uso da língua seja muito marcado, muito significativo para as situações em que ele vai ser usado. Por exemplo, quando eu aprendi inglês, eu aprendi aquelas frases fatais. How are you? Fine, thanks. How are you? Fine, thanks. Então, na minha cabecinha, né, lá de 9, 10 anos, eu achava que o americano era um ser muito feliz, porque ele sempre ia bem, nunca ele ia mal, né? Nossa, pergunta para ele vai sempre bem, ele não vai mal, nenhum americano vai mal. Nunca me ensinaram a dizer vou mal, ou vou mais ou menos, era vou sempre bem. Então, o americano era o ser mais feliz do planeta, né? Então, não existia uma contextualização, era sempre bem. Quando me perguntavam em inglês, e eu acho que isso acontece até hoje, se alguém me pergunta como vai, eu vou sempre responder fine, thanks. Eu acho que isso ficou tão automático que eu vou sempre responder dessa forma. Porque as pessoas também não querem ouvir tomar. Mas no Canadá, quando você pergunta how are you, a primeira resposta é not that bad. Eles não falam fine, thanks, eles dizem que eles não vão tão mal. Os ingleses também. Eles falam sempre assim. Então, existe uma característica aí cultural. Então, a primeira vez que no Canadá alguém me respondeu assim, eu falei, nossa, eles não são tão felizes. Foi uma grande descoberta para mim, depois de adulta. Meu Deus, este povo não é tão feliz quanto eu imaginava, né?
Então, eu acho que o grande problema, né, da prática, da repetição e da produção, quando você fecha muito um determinado contexto. E você força uma repetição ou uma prática que fica muito colada naquela situação, né? Talvez se você invertesse, você desse a chance da produção para depois, e uma produção um pouco mais livre, que pudesse variar, você estaria dando a oportunidade de uma aprendizagem muito mais significativa, né? Então, eu acho que pensando na complexidade, é preferível você partir da situação real para você depois chegar na situação mais micro. Você partir do macro para chegar ao micro. Você expor o aluno a uma situação concreta, né, que ele vai viver ou poderia viver na realidade, para depois você chegar a analisar uma parte mais específica, linguisticamente falando, e se ele tiver necessidade. Porque a gente, como professor de inglês, a gente tem uma necessidade de explicar coisas. De ensinar o presente perfeito. Quando for present perfect, então é o céu. A gente vai para casa feliz da vida. Hoje tem uma super aula de present perfect. Ensinei todos os casos de exceção. Lavei a minha alma. Alguém perguntou? Não. Ninguém perguntou. Mas eu enchi a lousa com present perfect. Certo? A gente tem essa necessidade, eu vou para casa satisfeita, porque eu achei que aquele dia eu dei aula. E ninguém perguntou, ninguém tinha dúvida. Agora, depois da minha super explicação, todo mundo tem dúvida, porque eu fui levantar problemas onde não havia. Todos eles estavam usando o present perfect nas situações adequadas. Aí eu fui dar todos os casos, todas as exceções, eu levei a dúvida para eles, onde eles não tinham. É lógico que se eu estiver dando aula para um curso de letras, é diferente, eles precisam saber, porque eles vão ensinar. Agora, se eu estou dando aula num curso de inglês, eu estou dando aula num ensino fundamental médio, eles querem falar, eles não querem regras, né? Se eles estão sendo preparados para exames de quebra? Bom, aí você tem uma necessidade específica, aí é diferente, né? Mas às vezes a necessidade quem sente é o professor. E ele quer satisfazer uma necessidade dele, não surgiu a necessidade do aluno. Eu olho para um aluno e vejo um aluno que está assim, porque ele está com sono, e não é que ele tem dúvida, ele está com sono, e eu já ponho a dúvida dele e eu já explico tudo. Então eu preciso prestar muita atenção e procurar contextualizar aquilo que eu estou ensinando, porque senão fica a gramática pela gramática. E gramática é uma coisa muito árida para quem não for profissional, porque nós professores adoramos gramática. A gente não vive sem gramática. Agora, quem quer aprender a falar, não quer saber de gramática, né? Não interessa. Saber gramática não garante que eu esteja formando um falante proficiente. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. E eu acho que essa noção de ecologia é uma noção bastante importante para o professor. Então, vamos colocar a língua na sua ecologia. Então, que situações aquele determinado item linguístico vai ser naturalmente usado? E levar aquelas situações, colocar o aluno naquelas situações, para que aquele item linguístico surja naturalmente, porque senão vai ficar gramática pela gramática. E se eu der aquelas situações diversas vezes e observar em diversos momentos, eu vou estar usando a repetição. Não a repetição pela repetição também, né? Então, acho que aí vai ser muito mais significativo para o aluno. Tá? E essa questão da aprendizagem, que eu falei até durante a minha fala, da aprendizagem baseada em tarefas, e não o ensino baseado em tarefas, porque eu acho que isso que a Maximiliana estava falando, o foco tem que ser na aprendizagem. O foco tem que ser no aluno, naquilo que ele está aprendendo e não no que eu estou ensinando. E às vezes a gente está mais focado no que a gente está ensinando, naquilo que a gente quer ensinar, do que naquilo que o aluno quer aprender ou precisa aprender. Né? Então,
o foco tem que ser a aprendizagem ao invés do ensino. Eu acho mais simpático, pelo menos. Mais alguma pergunta? Bom, nós já estamos meia hora atrasados, mas a gente começou um pouquinho mais tarde. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar, né, o período da manhã. Então, como a gente está encerrando um pouquinho mais tarde, ao invés de voltarmos a 1h30, nós voltamos às 2h, tá certo? Voltamos para cá mesmo, certo? E aí a gente vai ter o painel de apresentação dos grupos de pesquisa. Tudo bem? Obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigada pelas apresentações. Tá? Muito bom. Então, sim. Aí a gente... Estamos explicando o que eu vou fazer, porque eu não sabia. Um presente. Eu viajei. Em português nós não temos, é como no francês.